sensação de liberdade. Sabe o poder de gostar, de amar, de sentir, discutir, conversar, sorrir, ir, vir? Tudo isso acaba no livro 1984. Olá, tudo bem? Este é o vídeo do Livre Café para falar sobre um livro que eu gostei muito de ler, que foi o 1984, do George Orwell. O tema do livro é que nós estamos num mundo onde o poder totalitário está dominando geral, o que complica muito a vida das poucas pessoas que ainda têm uma certa lembrança de como a vida era boa antes de tudo isso. É um livro extremamente forte, extremamente complexo e muito, muito, muito triste. Pense em como poderia ser a nossa vida num sistema totalitário que tirasse tudo de você. E não só de coisas materiais, mas também das coisas que você sente, das coisas que você deseja, das coisas que você anseia. Ele tira tudo. E é sobre esse tirar tudo, essa construção de um ser humano vazio, que também se trata o livro de 1984. Ele te traz um panorama muito sério e muito complexo sobre comportamento humano, sabe? E como as pessoas se comportam em relação ao poder, né? Em que elas vivem ali. E de um jeito muito sério, sabe? 1984 é um livro sério. Tudo é tão controlado, mas tão controlado, ao ponto de que as pessoas que vivem ali naquele sistema, elas não têm consciência de que elas estão perdendo. Então elas se tornam meio que um nada, praticamente, né? E isso vai dando uma angústia no leitor, porque também é a angústia do personagem principal. O nome dele é Winston Smith. Ele é um funcionário público e ele ainda tem lembranças do passado. Então ele ainda resta nele um pouco de memória, né? Memória do passado daquele país, de como era a vida das pessoas e como tudo era melhor, e de repente tudo foi se acabando, porque a função do sistema totalitário de 1984, além de controlar, além de ter o poder, ele quer fazer com que as pessoas não tenham memória, porque se a pessoa ela não lembra do passado dela e tampouco ela compreende o presente, ela não pode nem sequer pensar sobre o futuro, né? Então, é um sistema que vai arrancando tudo das pessoas. As pessoas, elas vivem como se fossem realmente robôs, né? Então vai tudo desfalecendo, tudo vai ficando muito vazio. E o Winston, esse personagem, ele tá num momento desesperado, né? Ele se sente extremamente sozinho. Até então, o nome Big Brother existe por conta desse livro, né? Porque o Big Brother é uma televisão que é colocada na casa das pessoas, um cubo lá, alguma coisa nesse sentido, e que vigia tudo o tempo todo. Então o tempo todo ele sabe que ele está sendo vigiado e ele não tem para onde reclamar, para onde dividir a agonia dele, o desespero dele. Até que então lá no trabalho dele, ele consegue perceber que algumas pessoas talvez estejam na mesma onda que ele, que ainda não cederam, né, para o sistema, e ainda restam em algumas pessoas um pouco de humanidade, que é o que tem nele, né? A partir disso desenvolve toda a história do livro, né? Eu não vou contar, porque se eu contar vai perder a graça, mas pelo amor de Deus, leiam 1984. Não façam como eu, que esperei tanto para ler. Sabe aquele livro quando você termina e você fala, caramba, por que eu não li esse livro antes? Então foi isso que eu pensei quando eu terminei de ler 1984. É um livro muito, muito bom e importante. Ele te dá muitas metáforas. Então é um livro que você vai poder encaixar em várias coisas que acontecem hoje em dia. Ele é um livro extremamente questionador e é um livro que te faz pensar muito. Eu acho que o que mais me deixou angustiada na história é porque o livro consegue te mostrar um poder tão forte, mas tão forte, que ele consegue manipular as pessoas para tudo. E não só no quesito do que a pessoa vai comprar ou não vai comprar, mas também manipular os sonhos, os desejos, as vontades, o que a pessoa acredita que é certo, o que a pessoa acredita que é errado, o que a pessoa acredita que aconteceu e que não aconteceu, o que é o presente, o que é o passado, o que é o futuro, tudo. Então é um livro que você vê uma pessoa desesperada para tentar sair daquele mundo, né?
e ele vai lutando até o fim contra esse sistema tão terrível. Nós estamos muito acostumados a acreditar no que a gente vê na televisão e nos jornais, né? E em 1984 você vai ver isso num limite, num ápice, só que muito ruim, né? O que acontece lá, que é uma das coisas que eu achei mais bacanas no livro, é a questão da linguagem. Eles estão tentando embutir, né, no país uma linguagem nova, que eles chamam de nova fala. E todo ano eles lançam um dicionário, e esse dicionário ele vai ficando cada vez menor. A ideia é que, se as pessoas não reconhecem aquelas palavras, se elas não sabem que aquelas palavras existem, elas vão deixando de usar essas palavras e vão deixando de ter alguns certos sentimentos e atitudes. E eu achei isso tão desesperador e eu fiquei com medo disso, gente. Isso é horrível, porque assim, eu acredito muito na linguagem. Eu acho que um povo, se existe uma característica que é muito forte nele, é a linguagem, né? Tem muita gente que fala, ah, a língua morreu, a língua é uma coisa morta. Não, a língua é uma coisa extremamente cultural, e se a gente fala do jeito que a gente fala, se a gente consegue ter em nossa cabeça registrado o número X ou Y de palavras, isso diz muito sobre o quanto a gente consegue se comunicar e o quanto a gente consegue compreender do próximo. Então, se você estiver vivendo num lugar onde a intenção seja diminuir a tua capacidade de linguagem, ele está tentando te diminuir como ser humano, porque ele está tentando diminuir a sua comunicação. E isso, em 1984, eu achei tão genial. Eu acho que o George Orwell é um cara muito gênio. Nunca tinha lido nada dele, foi o primeiro livro e eu fiquei assim, embasbacada. O cara é fera. Em 1984 também a gente compreende um pouco sobre o termo lavagem cerebral. Então as pessoas dessa história, elas passam por uma lavagem cerebral tão forte, tão profunda, que elas não conseguem mais saber nada a respeito do passado, e tudo que é dito para elas, elas acabam acreditando. Então ele é um livro que mostra como se esvaziar o ser humano, como deixar o ser humano vazio de tudo. Quando eu terminei o livro, eu fiquei pensando muito sobre ele. Sabe aquele livro que você lê, passa semanas e você fica lá perguntando, meu Deus, o que foi aquilo que eu li? E isso aconteceu comigo em 1984. Então é um livro que eu sempre aconselho as pessoas a lerem, eu acho que vale a pena a leitura. Eu li pelo Kobo, por isso que eu não mostrei ele aqui pra vocês no vídeo, vou deixar a capa aqui do lado pra vocês verem. E eu preciso mais ler livros distópicos, mais ler ficção científica, e essa conclusão que eu tive foi por conta de 1964, porque ele é um livro que te dá um panorama muito cruel, né, sobre o ser humano, mas também que é preciso conhecer, que é preciso saber sobre essa história. Não se esquece de curtir o vídeo e compartilhar. Até a próxima. Tchau! Ai, que difícil falar desse livro.